Olá, crianças, tudo bem com vocês? Como estão? Olá, papais, mamães. Vamos à aula de hoje. Hoje nós vamos aprender os sólidos geométricos. Nós já aprendemos as figuras planas, que são quadrado, círculo, retângulo. Então, hoje nós vamos para os sólidos, certo? As planas nós já estudamos, essas que citei e outras. Mas hoje a gente vai estudar os sólidos geométricos. E o que é os sólidos geométricos? Está a imagem dos sólidos geométricos que nós vamos conhecer. O cubo, a esfera, o cone, o paralelepípedo e o cilindro, certo? E nós vamos entender porque cada um é chamado de sólido geométrico. Então vamos lá. Cubo. O cubo possui 6 faces. Eles são chamados de sólidos porque eles são palpáveis, eles possuem faces. Tá aí o exemplo do cubo, certo? O cubo, ele tem 6 faces. Nós podemos contar vendo aí essa cruzinha, porque essa cruzinha é as medidas para a gente poder formar o cubo. Então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. E alguns exemplos de cubo para a gente entender melhor o que é um cubo são o dado, que ele possui 6 faces, e também o cubo de cores, onde a gente vai organizar as cores em seu devido lugar, para formar uma cor em cada face do cubo. Esse cubo aí, ele é formado de vários pequenos cubos. Então, isso é um exemplo de cubo. Também temos o paralelepípedo. Possui 4 lados iguais e 2 em tamanhos menor, mas em medidas iguais. Ou seja, aí nós vemos ao centro dessa cruzinha aí que mostra também as medidas do paralelepípedo, que todas as medidas, as 4 medidas delas, são de tamanhos iguais. Ele é formado por várias partes de um retângulo, certo? Então, essas partes de retângulo dele aí tem a mesma medida. E os dois lados aí, pequenos quadrados, não, pequenos retângulos, melhor, que vão formar em 2 medidas iguais o nosso paralelepípedo. Alguns exemplos de paralelepípedo são a caixa de leite, né, ou a caixinha de suco, a caixinha de achocolatado. Então, a caixa de sapato, eles têm o formato de um paralelepípedo. E também o próprio paralelepípedo, que é essa pedrinha que forma o calçamento das nossas ruas, certo? Aquelas que tem em volta, dividindo a calçada da nossa casa e a rua, e também a que tem no calçamento da nossa cidade. Esses daí são exemplos do paralelepípedo. A esfera. A esfera, ela não possui face, porque ela tem esse formato arredondado. Na imagem, ela se assemelha a um círculo, mas ela não é um círculo, porque ela não é igual àqueles quadros circulares, não é? Ela não tem uma única face. Ela tem, ou melhor, ela não tem uma única, ela não é uma achatada, ela é arredondada. Então, um exemplo de esfera é a bola de futebol, não é? Porque ela não tem face. E também o nosso planeta, o planeta Terra. E aí está o cilindro. Suas 2 bases são planas circulares, ou seja, elas são planas, elas são achatadas e são circulares. As bases, a parte de cima e a parte de baixo. E a gente pode ver o cilindro de várias formas, tá vendo? Todos os dois aí são exemplos de cilindro. Está aí um exemplo, a caixa de batata, de batatinha, aquelas batatinhas, né, que a gente encontra em mercados.
ele é um cilindro, um exemplo de cilindro. Também aquelas confetes, daquele que explode, vocês sabem, em festa de aniversário, ele também é um cilindro. O fogo de artifício tem aqueles que são em canos, ele tem o formato de um cilindro, aquilo é um cilindro. E o nosso copo, certo? A gente sabe que existem copos de vários modelos, mas o modelo mais comum é esse aí, que também tem a base de cima arredondada e a base de baixo arredondada. Mesmo que as duas bases elas sejam de medidas diferentes, mas elas são iguais porque todas as duas são arredondadas. Então aí se forma um cilindro. O cone, ele tem uma base circular e um formato triangular, certo? Só que a diferença entre o triângulo e o cone é que o triângulo é uma figura plana e o cone não, certo? O cone tem uma base arredondada e exemplos de cone são a casquinha do sorvete. Chega, deu uma vontade, não foi, minha gente? A casquinha de sorvete, que é uma delícia, né? Ela tem o formato de um cone. E também o chapéuzinho de aniversário, chapéu de palhaço, aqueles cones que a gente encontra na pista como um instrumento de sinalização, ele tem o formato arredondado, o formato circular em sua base.